gente, tudo bom? Prazer, meu nome é João Vitor, eu faço parte do Convictus. Para quem ainda não conhece o Convictus, nós temos um vídeo onde nós nos apresentamos. Você pode estar dando uma olhada nesse vídeo mais tarde. E também nós temos outro vídeo onde nós falamos sobre ansiedade, angústias, preocupações. Você também pode estar dando uma olhada nesse vídeo depois. E antes de falar qualquer coisa, eu queria que você desse uma olhada nessa imagem que vai aparecer aí para vocês, tá bom? Esta imagem, no caso, este quadro, ele foi feito por um rapaz chamado Rembrandt. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Ele viveu no século XVII e o nome desse quadro se chama O Retorno do Filho Pródigo. Este quadro ele retrata uma história contada pelo próprio Jesus, chamada a Parábola do Filho Pródigo, que a gente pode ver lá no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. E se você reparar bem na imagem, você vê que Rembrandt ele não dá destaque em si ao filho. Por mais que o nome do quadro seja O Retorno do Filho Pródigo, o foco da imagem está no pai. Você pode olhar o filho com as roupas todas rasgadas, ajoelhado diante do pai, com os pés sujos, mas o foco da imagem em si não está no filho. A gente vê que ele está com o rosto virado. O foco da imagem em si está no pai, na alegria do pai em receber aquele filho de volta. E se a gente for ver na parábola contada por Jesus, creio que Jesus também queria dar esse foco ao pai. A gente pode perceber bem no início da parábola, lá no versículo 11, onde Jesus diz: certo homem tinha 2 filhos. A parábola não começa dizendo era uma vez um jovem, era uma vez um rapaz, não. A parábola começa dizendo certo homem tinha 2 filhos. E você pode estar se perguntando assim, mas quem é esse filho pródigo? Vamos lendo aqui e você pode ir me acompanhando, tá bom? A partir do versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Logo no início, a gente pode tirar 2 pontos dessa história. Primeiro, o pai deu a herança ao filho. O pai ele não era obrigado a dar a herança ao filho. Geralmente, quando um filho recebe a herança de um pai, é porque o pai está morto. Mas o pai ainda estava vivo, mas mesmo assim o filho recebeu a herança do pai. E a segunda coisa é que, ao invés do filho pegar aquela herança e ajudar com as coisas do pai, ajudar na casa do pai, não. Ele pega aquela herança, parte daquela herança, e ele parte para uma terra distante. E o texto fala que ali ele viveu de forma irresponsável. E você pode estar se perguntando, mas como assim? O que é viver de forma irresponsável? Se nós trazermos para os dias de hoje, viver de forma irresponsável é aquilo que a nossa sociedade diz, que é para nós vivermos o hoje como se não houvesse um amanhã, para que nós venhamos a buscar os nossos prazeres, para que nós venhamos a buscar as coisas hoje sem pensar nas consequências que um dia vão vir. E isso é reflete uma sociedade, sabe, hedonista, onde busca o prazer acima de todas as coisas. Mas o ruim disso é que existe a lei da semeadura. A lei da semeadura é para todos. Tudo aquilo que nós fazemos, nós teremos uma consequência. E eu gosto muito de uma frase que diz que aquilo que nós semeamos, nós escolhemos, mas a colheita, ela é obrigatória. Ou seja, se eu planto algo bom, eu vou colher algo bom. Se eu planto algo ruim, mesmo que eu não queira colher algo ruim, eu serei obrigado a colher. As consequências vão vir para todo mundo, as consequências das nossas escolhas. E não foi diferente com a vida daquele rapaz. A gente vê aqui no versículo 14, que depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Ou seja, as consequências vieram para ele, e ali ele passou necessidade. Além dele perder tudo que tinha, algo interno, no caso dele, houve uma ameaça externa, ou seja, aquela cidade começou a ter uma crise. E ele começou a ter necessidade. E às vezes, quando nós estamos passando necessidade, nós fazemos escolhas das quais nós não nos orgulhamos, sabe? E no caso daquele jovem, ele teve que ser obrigado a ir trabalhar com os porcos. Se a gente for reparar o contexto da história contada por Jesus, o judeu considerava os porcos animais impuros, então o judeu não queria nenhum tipo de associação com os porcos. Mas aquele jovem estava numa situação de tanta necessidade que ele se viu obrigado a trabalhar com os porcos. E pior, além de trabalhar com os porcos, ele sentiu vontade de comer aquilo que os porcos comiam.
E muitas vezes nós estamos nessa situação, sabe? E fazendo coisas quais nós não nos orgulhamos. E só que glória a Deus pela vida daquele jovem que em um momento que ele estava ali trabalhando, ele caiu em si, sabe? Ele começou a pensar, cara, na casa do meu pai, os trabalhadores, eles têm uma vida melhor do que a minha, sabe? A gente pode ver isso lá a partir do versículo 17. Então, caído em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Talvez você que esteja vendo esse vídeo esteja nessa mesma situação. Você pode parar para pensar agora, do tipo, cara, quando eu estava na casa de Deus, eu passei os melhores momentos da minha vida lá, sabe? Lá eu tive minhas melhores experiências e o que eu estou fazendo da minha vida aqui agora? E você está sentindo essa vontade de voltar para casa do Pai. E assim como esse jovem, talvez você esteja se questionando, cara, o que eu vou dizer para o meu pai? O que eu vou dizer para Deus? O que Deus vai pensar de mim? E engraçado que aquele jovem, ele foi o caminho todo, sabe? Se perguntando, creio eu, o que eu vou dizer pro meu pai? Pensando várias desculpas, sabe? Pensando várias justificativas para apresentar diante do pai. Mas o legal dessa história é que, como eu disse lá no início, o foco da imagem, o foco da mensagem, o foco da imagem de Rembrandt não era no filho, mas era no pai. E quando aquele jovem, enquanto ele ia pensando o que ele ia falar, o pai estava ali o aguardando, e quando o pai vê ele de longe, o pai não se contendo, ele vai em direção ao filho, correndo, o abraça, o beija, sabe? E acredito eu que enquanto o filho falava, pai, eu não sou digno, pai, me trata como um de teus servos, eu acredito que o pai estava dizendo, ei, vai preparar um bezerro, vai, mata o bezerro, prepara que eu vou fazer uma festa para o meu filho, ei, pega vestes novas porque o meu filho voltou, ei, pega ali o anel do meu filho, sabe? E esse é o amor de Deus, sabe? Isso é a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, cara. E esse é o amor de Deus, não importa aquilo que você fez, se você tomar uma atitude de ir em direção ao Pai, Ele estará de braços abertos para te receber. Com esse vídeo eu quero que você tenha o mesmo sentimento que esse jovem, sabe? Eu quero que você caia em si. Mas claro, não vai ser eu que vou fazer você cair em si, é o Espírito Santo. Mas esse vídeo pode ser um canal do agir da glória de Deus na sua vida. E você pode se perguntar, sabe, cara, eu quero voltar, mas o que será que as pessoas vão dizer? O que será que as pessoas vão achar de mim? Ei, se a gente for continuando na história, a parábola também conta que esse jovem ele tinha um irmão. E este irmão, quando vê o pai pedindo para que prepare uma festa para ele, pedindo roupas novas, aquele filho fica indignado, sabe? Ele se questiona, pai, eu tô aqui com o senhor o tempo todo e você nunca preparou uma festa para mim. Aquele jovem, ele não entendia nada. E talvez existam pessoas, infelizmente, que quando olhar para você voltando, vão começar a te criticar, vão começar a falar mal de você, sabe? Mas, ei, não liga para isso. Quem morreu na cruz por você não foi ninguém além de Jesus. É Jesus que diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Jesus que diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A salvação, a decisão de ir até Jesus é individual. O que você tem que fazer é como aquele jovem, se arrepender dos seus pecados, se arrepender daquilo que você cometeu, sabe? E fazer como ele, dar meia volta e pensar, não, esse caminho aqui não agrada ao Pai. E você dá meia volta e volta em direção à casa do Pai, sabe? E ali o Pai estará de braços abertos para te receber de volta. Porque o Pai, Ele te ama. E se de alguma forma esse vídeo falou com você, você pode estar deixando aqui nos comentários, que a gente vai entrar em contato com você. Você pode dizer, eu quero voltar para a casa do Pai. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, você também pode mandar um direct pra gente, no @convictos__, que lá também a gente irá responder você, sabe? E que Deus abençoe. Não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas bom dia, boa tarde, boa noite. E fica com Deus e falou!